Mais uma vez, esse pastor César Cavalcante, ele não para de fazer vídeo contra a igreja de 27º dia, porque nós guardamos o sábado. É um pastor sem noção. Ele diz que é pastor, né? Então vamos lá. Por que os adventistas guardam o sábado? O Rodrigo Silva deveria ter batido em cima sobre esse assunto dessa forma que eu vou explicar a você. Por que os adventistas guardam o sábado? É lógico que foi através dos fundadores que estudaram a Bíblia Sagrada. Não foi porque o irmão White falou, gente, você tem que guardar o sábado que eu estou falando, que estou mandando, nada a ver, tá bom? Isso é uma mentira total, não tem nenhum registro sobre isso. Quando o irmão White conheceu o sábado, aí os fundadores já estavam se organizando para formar a igreja de 27º dia, foi através do estudo bíblico que juntos entenderam sobre esse conceito da lei de Deus e o sábado através de José Bates, tá ok? Então vamos lá. O porquê que os adventistas guardam o sábado? Para poder quebrar esse enigma, essa questão que César Cavalcante fica colocando contra os adventistas, que olha, é totalmente errado esse pastor, sem noção. Então vamos lá. Quando você estuda a palavra de Deus com os adventistas, você vai encontrar em João, versículo 1,18, um dilema. Presta bem atenção. Está escrito lá o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Quem nunca viu a Deus? Os personagens bíblicos. Desde o Adão até a volta de Jesus. Entendeu? Mas como assim? Que isso, irmão? Você está se falando heresias. Está escrito lá em João, pode escrever. Pode ler lá, está escrito isso. O que acontece, irmão? João explica. Mas antes que a gente fazer um parênteses, você tem que crer na Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e contar esse contexto. Quando você entende esse contexto, você vai entender o que eu estou falando. São três pessoas juntas, divinas, juntos. Essas três pessoas juntos é uma equipe. E essa equipe chama-se Deus. Tá bem claro para você? Só que antigamente pensava o seguinte: quando falava a palavra Deus, só Deus Pai, Deus Filho, chave de cantinho, sabe? O Espírito Santo também. Sempre colocou Deus Pai Nosso, Deus Pai, é maior do que Deus Filho, do Espírito Santo. Isso é mentira. No Antigo Testamento são todos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, da mesma essência. São iguais, ok? Mas diferentes na atitude, no comportamento. São três pessoas divinas diferentes, mas com um propósito único: salvar a humanidade com amor, com carinho, né? Contra o pecado que o homem colocou na terra através de Satanás, tá bom? Aceitou esse pecado, que isso leva à morte. Isso posso explicar para vocês depois. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Por que os adventistas guardam o sábado? Quando chegou no dilema, no capítulo 1 de João, versículo 18, que ninguém jamais viu a Deus, está falando, como eu já disse, dos personagens bíblicos. Eles nunca falaram com Deus diretamente. O João está sendo bem claro, ninguém jamais viu. Viu quem? Deus Pai. Mas quem fala lá no Gênesis? Haja luz, haja os animais, depois santificou. Quem é? E aí? Você sabe? Em João está escrito bem claro: no princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ponto. Jesus, está falando de Jesus aqui, Jesus que falava lá, haja luz, estava com o Pai estava olhando, Jesus estava na ação, estava junto, o Espírito Santo juntamente que pairava sobre as águas, está entendendo? Só resumindo com palavras simples para você entender. Podemos fazer isso bem profundo, esse estudo aqui, para você entender. E ele estava no princípio com Deus. O princípio, quando esse princípio? Olha, nunca imaginamos esse princípio. Pode ser bem antes da criação do universo, ou no princípio de tudo. Estava com Deus, sempre esteve presente. Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, Deus Pai é eterno. Está entendendo? Olha, quando foi esse princípio, a Bíblia não mostra quando foi, tá bom? Mas a vida na humanidade tem data assim, tá bom? A vida da humanidade na Terra, a vida da humanidade na Terra, os animais todos, tem data assim quando iniciou. Você pode estudar isso através das datas de nascimento dos grandes personagens bíblicos, desde Adão até a vida de Jesus. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então foi isso. Jesus que criou a vida na terra através da sua palavra? Foi. E quando Jesus santificou lá em Gênesis, o sábado, é para ele que estava falando. Presta bem atenção. Por isso que ele fala que ele é o Senhor do sábado. É por isso. Estou só resumindo aqui para você entender. Está escrito 12 de Mateus, capítulo 12 de Mateus. Ele é o Senhor do sábado.
Está entendendo? Então foi Jesus que entregou, porque tudo foi feito através dele. Todas as coisas foram feitas por ele, porque Jesus, ele que falava com Moisés, ele que falava com os profetas, falava com Adão também, Jesus que falava. Então não faz sentido, quando Jesus entregou as tábuas, os 10 mandamentos ao povo de Deus, Jesus que entregou. Porque o povo de Deus já tinha passado os momentos difíceis no Egito. Muitos ali já tinham perdido já a noção sobre a lei de Deus, tinha perdido o comportamento educacional, tinha perdido tudo. Então os 10 mandamentos veio resgatar o povo na sua educação, vamos dizer a palavra correta, na sua educação, no seu convívio com Deus novamente. Porque vai você ficar 400 anos, que é impossível o ser humano ficar, preso no Egito como escravo como era. O amor de Deus nunca se desligou. Essa fé em Deus. Mas como ser fiel a Deus, isso se perdeu. As obras, como fazer os cultos, foi se perdendo. E tudo foi restaurado com Moisés. Ok? E por isso que Jesus colocou lá nos 10 mandamentos, lembra-te do dia do sábado. É para lembrar que muitos ali já tinham esquecido. É nesse contexto, tá bom? Então por isso que nós guardamos o sábado, porque foi Jesus que estabeleceu. Com o tempo, o ser humano foi pecando contra a lei. Jesus veio resgatar do pecado através do Cordeiro, entendeu? O sangue dele. Então o que acontece? A lei, para nós, os adventistas do dia, é válida até hoje. Só quando você batiza nas águas, a lei não faz mais efeito na sua vida. Tá bom? Mas se você voltar a pecar depois de batizado, você está de novo, meu filho, pecando. Aí a lei vai te condenar, vai te apontar os defeitos, como ele passou certo, vai te apontar mesmo. Você pensa o quê? Uma vez batizado, jamais será condenado pela lei? Vai sim. Aí você toma Santa Ceia para reconciliar. Alguns casos tem que fazer até rebatismo, porque o pecado é tão grande, vai ter que fazer. A Bíblia confirma o rebatismo, podemos falar isso depois. Tá bom? Então é isso, guardamos a lei e o sábado, porque Deus determinou, tá ok? Através de Cristo Jesus. Então, Jesus jamais disse no Novo Testamento que veio abolir a lei, o sábado, assim por diante. Jamais, jamais. Ele vem ensinar como guarda o sábado. Os adventistas do sétimo dia guardam o sábado da forma que Jesus ensinou. Nós não guardamos o sábado da forma que os judeus guardam. Nós guardamos o sábado da forma que Jesus, o Messias, ensinou como guarda o sábado, que ele estabeleceu lá em Gênesis. Presta bem atenção. E quando você vai no culto no sábado adorar a Deus, está adorando a Santa Trindade. E lembrando que Cristo é o nosso Salvador. Por isso que Deus deixou o Espírito Santo para que você pudesse entender sobre o pecado, se arrepender e voltar a Cristo. É o Consolador. A missão do Espírito Santo é convencer nós do pecado, ponto final. E também nos consolar nos momentos difíceis e tristes. Ok? Porque Jesus está preparando uma nova morada no céu para resgatar. Agora esqueci de trazer aqui em Isaías, no livro de Isaías, onde diz que lá no céu vamos guardar o sábado. Vamos fazer os cultos no sábado. Você querendo ou não, tá ok? Você que não guarda o sábado, mas no sábado você vai para o culto no sábado. Lá tem 7 dias, vai ter. Tá ok? Então preste bem atenção. Por isso que nós adventistas guardamos o sábado, porque Jesus estabeleceu o sábado. Ponto. Tá ok? E não há nenhum texto na Bíblia que faz diferente, porque Jesus disse muito bem claro em Apocalipse 22, né? No capítulo 22, que ele é o quê? O ômega, alfa, princípio e o fim. Ponto. É isso aí. Tá bom? Agora, faz sentido Jesus vir na Terra para querer abolir a lei do Pai que eles pregam? O foco seria esse? Vocês estão tudo em pecado. Essa é a questão. Revisa. Não estou aqui para convencer você a ser adventista ou guardar o sábado. Não é isso não, você vir para a igreja. Só queremos que você entenda por que os adventistas do sétimo dia guardam o sábado. Sabia que muitos que não estão na igreja guardam o sábado, estão na congregação, estão na Assembleia de Deus, estão em vários lugares, guardam o sábado, da forma deles, que eles entenderam isso, eles amam muito mais, eles amam a igreja cristã. E tá certo, viu, irmão?
Tá certo. Não precisa ser adventista para guardar o sábado. Tá bom? Tá certo? O importante é você entender, entendeu? Perfeito. Esse é o princípio. Tá bom? Porque nós, adventistas do sétimo dia, reconhecemos irmãos de outras denominações. Que Deus abençoe e reconhecemos que o seu batismo é válido. Tá bom? Um abraço.